transferência de arquivos ilegais, isso é fato. Em alguns momentos se desenvolveram algumas soluções aí peer-to-peer, algumas tecnologias e tal, que foram desenvolvidas justamente porque o peer-to-peer é muitas vezes usado de forma ilegal, né? Mas não importa, né? Acabou, às vezes foi desenvolvido porque era ilegal, mas foi utilizado também para outras questões que não são necessariamente legais, né? Vou falar nelas então. Então vamos lá. O que difere as redes peer-to-peer das redes que a gente viu até agora? Né? O principal é essa primeira frase aí, que todos os nós são iguais. Você não tem um cliente e um servidor. Em tudo que a gente viu até agora, eu tinha um ou mais clientes e um ou mais servidores, né? Então eu sempre tinha um cliente que vai requisitar o serviço ou dado ao servidor e o servidor que vai responder ao cliente, né? Pode ser um cliente que vai fazer uma requisição para vários servidores ao mesmo tempo, quando eles estão num cluster, por exemplo, ou quando eles estão num grid. E aí ou ele vai para vários ao mesmo tempo, ou ele vai para um e esse um encaminha para os outros. Não importa muito, mas eu posso ter um cliente e vários servidores. Eu posso ter vários clientes e vários servidores. E eu posso também ter vários clientes e um servidor só, né? Não importa, mas de todos os mecanismos que a gente falou até agora, eles são todos se baseavam na comunicação cliente-servidor. Aqui não. Aqui, nas redes peer-to-peer, todos os nós são iguais. Você não tem um cliente e não tem um servidor. Todo mundo é cliente e servidor de todo mundo ao mesmo tempo, né? E, normalmente, como você não tem uma hierarquia, como você não tem a noção de alguém que está fornecendo um serviço e alguém que está consumindo um serviço, você até tem essa noção, mas está todo mundo fornecendo e todo mundo consumindo. Você não tem um centralizador da infraestrutura, você precisa de alguma forma dos nós descobrirem os outros nós que fazem parte da rede, né? Por exemplo, quando a gente está falando em clusters de alto desempenho, daqueles do tipo Beowulf, em que você tem um nó que gerencia os outros nós que efetivamente processam a requisição, o cliente ele não precisa conhecer a infraestrutura do cluster, ele precisa saber quem é o nó lá responsável, o nó coordenador, o nó gerente, o nó mestre, né? Ele só precisa conhecer o cara. Esse nó conhece, de alguma forma ele conheceu, ele descobriu todos os outros nós que ele gerencia, né? Aqui não, aqui no peer-to-peer eu tenho que me descobrir, eu tenho que descobrir os demais nós. De alguma forma eu tenho que descobrir quais são os outros nós que estão na rede. Ele tem que se autodescobrir. Os recursos nas redes de acesso e não em ambientes controlados. Então, de maneira geral, nas soluções, na grande maioria das soluções que a gente viu até agora, os recursos, os servidores ficam em ambientes controlados, ficam em data centers, né? E os clientes nas redes de acesso, nas redes das casas, das empresas e tal. A não ser nos grids lá que a gente deu o exemplo daquele set at home, né? Umas soluções assim de grid, em que você pode usar o poder de processamento das máquinas que estão na rede de acesso, né? Nas redes peer-to-peer, não. Todos os recursos estão na rede de acesso. Você não tem servidores. Então, você não tem servidores nas redes em ambientes controlados, vamos dizer assim. Então, todos normalmente nas redes de acesso, né? Nas redes residenciais e, eventualmente, comerciais. Bom, algoritmos eficientes para disponibilização de dados em diversos nós, depois acesso a eles, a gente vai ter isso. E uma coisa importante de uma rede peer-to-peer é que a conectividade pode ser intermitente. Isso é um ponto muito importante na rede peer-to-peer. Como você tem várias máquinas se comunicando e todas elas trocando informação entre elas, você não necessariamente tem a garantia de que todas as máquinas vão estar disponíveis o tempo todo. São máquinas usadas por algumas pessoas. O cara pode pegar e desligar a máquina porque ele vai viajar, porque ele vai dormir, porque ele vai tomar banho. Então, não necessariamente todas as máquinas que fazem parte das redes peer-to-peer vão estar ligadas o tempo todo. Não necessariamente. Pode ter algumas redes peer-to-peer que até vão estar, mas não necessariamente. Já num cluster, claro que as máquinas podem se desligar por algum problema, mas aí vai ser por algum problema. A conectividade ela é constante. E, eventualmente, você vai ter um problema na máquina, mas o problema na máquina não tem como controlar. Nas redes peer-to-peer, não.
conectividade toda hora você pode ter um nó saindo, outro nó entrando, então ela é muito volátil. Aqui é só para mostrar que a rede peer-to-peer é um tipo de rede overlay, se vocês já ouviram falar de alguma forma em rede overlay. Mas a rede overlay é uma rede lógica que é montada em cima de uma rede física. Então tem uma rede física aqui que eu tenho vários roteadores, R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tem essa topologia aí, essa ligação entre eles, interligam essas 4 lãs. Mas eu não preciso que todos esses nós da rede, todos esses roteadores façam parte da minha rede peer-to-peer. Então, às vezes, minha rede peer-to-peer, por exemplo, vão fazer parte dela só alguns roteadores. E aí, por exemplo, na minha rede peer-to-peer, R1, ele se enxerga como vizinho de R4. Mas se você olhar na rede, que está aqui, ó, R1 e R1 aqui, ó, se enxerga como vizinho de R4. Mas se você olhar na rede física mesmo, ele não é vizinho de R4. Para R1 mandar coisa para R4, ele tem que mandar para R7, R7 mandar para R4. Só que do ponto de vista da rede peer-to-peer, não, eles são vizinhos. Tá? Isso é uma rede overlay, é uma rede lógica construída em cima de uma rede física que está aqui. Beleza? Vamos lá. Sigamos então. Vou conectar. Isso aqui eu acabei de falar com vocês aqui, só alguns detalhes de algumas coisas que eu falei, que a gente vai falar com mais informações daqui a pouco. Bom, a rede peer-to-peer, as redes peer-to-peer, elas na prática podem se apresentar basicamente de 3 formas diferentes. Basicamente de 2 formas diferentes, desculpa. Vamos falar nelas, mas vamos falar nelas comparando um pouco com esse primeiro modelo aí, que nem é um modelo peer-to-peer. Tá aí só para efeito de comparação, que é o modelo cliente-servidor, em que eu tenho vários clientes acessando um servidor centralizado. Todo mundo usa o mesmo servidor. E aí, nesse servidor, estão os dados que o cara quer consultar e está o serviço de diretório, ou seja, informação sobre onde está o dado, onde se conseguiu o dado. Está tudo aqui. Tudo que eu preciso para acessar o dado está aqui no servidor, então basta eu acessar o servidor. Quando você tem uma rede peer-to-peer que não é totalmente peer-to-peer, normalmente ela segue esse padrão aqui. Diretório centralizado e dados distribuídos. A gente considera isso uma rede peer-to-peer porque os dados estão distribuídos de uma forma peer-to-peer. Mas muitas redes funcionam nesse esquema, de um diretório centralizado e os dados distribuídos. O que isso significa? O Napster é um exemplo, vou falar daqui a pouquinho sobre o Napster. O que isso significa? Isso significa que, nesse tipo de rede, em que o diretório é centralizado e os dados distribuídos, você tem um ou alguns servidores que têm as informações sobre quais são os clientes que fazem parte da rede peer-to-peer e o que esses clientes têm. E qual o endereço IP, obviamente, desses clientes. Então, qualquer um que entra na rede, ele se conecta com o servidor, ele pode, por exemplo, se autenticar, né? Você pode ter um login ASEM para entrar na rede peer-to-peer, e você já obtém informações de conectividade com o servidor. Por exemplo, o servidor ele pode ter armazenado nele a sua lista de contatos. Quem são os caras com quem normalmente você troca informação, ou então ele nem mantém lista de contatos, não, ele simplesmente mantém a lista de todos os clientes e o que os clientes têm. Imagina que isso seja indo lá para a rede peer-to-peer de transferência de arquivos. De repente, todos os clientes informam para o servidor o que eles têm quando eles se conectam. Olha, eu tenho esse arquivo se alguém quiser. E aí, quando alguém quer um arquivo, um cliente quer arquivo, ele pergunta para o servidor, quem é que tem um arquivo tal? E o servidor fala, ó, esse arquivo aí quem tem é a máquina A, B e C. E aí o cliente vai lá e se comunica direto com os outros clientes que possuem os dados que ele quer. Ou seja, essa busca de quem tem é uma busca centralizada. Você está buscando, pedindo essa informação a um servidor que está ali centralizado. Uma vez que o servidor te diz quem tem um arquivo, você pediu, ele te diz quem tem um arquivo, você se comunica direto com quem tem um arquivo e o cara manda o arquivo para você diretamente. Então, os dados estão distribuídos entre os vários clientes. Mas o diretório, a informação de quem tem o quê, fica dentro do servidor. Né? Qual o problema dessa solução aí? Tem alguns problemas, né? Um problema que você tem é que você, como se concentra tudo no servidor, o servidor tem que dar conta do esbarro, tem que dar conta de todas as requisições.
Em compensação, você tem a vantagem de ter uma arquitetura mais simples e tal, né? Mas você tem um problema maior de todos que fez com que isso não... que isso, na verdade, que isso não fosse para frente, mas que as pessoas não parassem por aí, né? Quando essa solução peer-to-peer desse jeito, de diretório centralizado dados distribuídos foi pensada, ela foi pensada, foi adotada, foi um sucesso e tal, e não se tinha outra solução. O Napster foi um dos primeiros serviços de transferência na época de músicas, né? Principalmente músicas. E utilizava esse esquema, diretório centralizado e dados distribuídos. Você instalava na Napster, você se conectava a um ou alguns servidores, você dizia, quando você se conectava, você dizia para ele quais os arquivos de música que você tinha. Quando você procurava um arquivo de música, ele ia lá na lista que ele tinha, que todo mundo informou para ele, e te dizia, ó, fulano, fulano, fulano tem esse arquivo. E aí você baixava direto desses caras que tinha. O Napster foi um sucesso. Milhões e milhões e milhões de pessoas instalaram o Napster e começaram a usar. Mas ele teve um probleminha. O fato de ter esse servidor centralizado, esse conjunto de servidores centralizado, permitiu que ele fosse fechado muito facilmente. Ou seja, a polícia podia ir lá na casa ou na empresa de quem tivesse servidores Napster e prender o cara e mandar desligar o servidor. Né? E o FBI fez isso, por exemplo, nos Estados Unidos, desligou os principais servidores da Napster e até prendeu o dono da Napster. E era muito fácil você fazer isso, porque bastava você ir lá e fechar, sei lá, 100 locais, 100 servidores. Então não era muito difícil, não. Porque você tem esse ponto único aqui de falha, que na verdade pode ser único, pode ser alguns pontos, né? Pode ser alguns servidores espalhados, mas que seja 100 servidores, para atender milhares de pessoas, milhões de pessoas. Você tem lá 100 servidores, é só ir nos 100 servidores e desligar um por um e a rede está desligada, já era. Né? Mesmo que você tenha milhões de nós participando, você tem só alguns nós servidores centrais. Isso fez com que a galera começasse a pesquisar outras soluções. Porque, pô, o dono do Napster foi preso, né? Então não tá legal isso não. E aí os caras criaram uma solução baseada em diretório e dados distribuídos. O GNU-Tela é o principal exemplo dele. O GNU-Tela, ele é uma solução proposta pelo projeto GNU, uma solução gratuita. E assim, talvez vocês nunca tenham ouvido falar nele, mas ele tinha algumas aplicações que faziam ele. A GNU-Tela era o nome da solução, do protocolo. Tinha uns aplicativos comerciais. Tinha um que fez sucesso na época, chamava LimeWire, que o pessoal usava, que era baseado no GNU-Tela. O GNU-Tela é tudo distribuído, tanto o diretório quanto os dados. A gente vai falar nisso aí. Dados e diretórios distribuídos, fica mais difícil um pouco você encontrar as coisas. Você começa a ter mais dificuldade de gerenciar a rede, de gerenciar onde estão os dados e tudo isso. Tanto que essa rede aqui funcionou muito bem, chegou uma hora que começou muita gente a entrar, aí o overhead nela é muito grande, né? Ou seja, você gasta muito tempo gerenciando a própria rede, a rede se gerenciando, e aí com o tempo ela acabou indo por água abaixo, morrendo, porque ela não tinha nem, o desempenho dela era muito ruim, era péssimo. Né? Bom, vamos falar um pouco mais sobre essas coisas aí, né? Então, quais as questões que tem a ver com compartilhamento de arquivos, de dados aí utilizando peer-to-peer? Quais as questões que têm que ser pensadas? Como que você vai entrar na rede? Ou se eu for entrar na rede, eu envio uma requisição por broadcast, envio a requisição para todo mundo e alguém me fala aí que faz parte da rede também, aí eu posso entrar. Ou então você tem um servidor conhecido. Né? Nessa solução aqui você tem um servidor conhecido, nessa solução aqui você não tem. Você tem que mandar para todo mundo da rede para ver se alguém te responde dizendo que, opa, pode entrar aqui na rede. Se eu vou publicar um arquivo, se o servidor for centralizado ou replicado, é só eu mandar para o arquivo, só eu dizer para o servidor que eu tenho um arquivo, ou então mandar para o servidor armazenar lá e tal. E se a solução for do tipo GNU-Tela, que é essa aqui totalmente distribuída, aí você tem uma lista local de conteúdo, ou seja, cada nó sabe o que ele tem e não o que todos os outros têm. Né? Se eu quiser procurar um arquivo,
Quando eu tenho diretório centralizado ou replicado, eu vou simplesmente lá na máquina central e pergunto. Ou eu posso fazer uma requisição em broadcast, eu pergunto para todo mundo que está em volta de mim, e esse todo mundo vai perguntar para todo mundo, e vai perguntar para todo mundo, até percorrer todas as máquinas. Isso pode ser bem lento. E a hash table distribuída, que é uma forma de tentar melhorar um pouquinho isso. Depois a gente fala sobre ela. E se eu quiser obter o arquivo, baixar o arquivo, normalmente a transferência é ponto a ponto. Independente da solução, a transferência já é direto, né? E tem a distribuição, a transferência distribuída de segmentos. Ao invés de baixar o arquivo todo de alguém, eu posso baixar pedacinhos do arquivo e aí eu posso transferir de vários ao mesmo tempo esse pedacinho, os vários pedacinhos do arquivo, né? Os vários segmentos do arquivo. Vamos falar isso também um pouco mais depois. O Napster, ele é, na verdade, uma aplicação para encontrar e baixar MP3 livres, isso hoje em dia, tá? Originalmente era para MP3 de maneira geral. Tanto que o dono do Napster foi preso, tá? Depois ele foi solto, ele tornou o Napster um serviço pago para obter MP3 livres, ganhou muito dinheiro, ficou milionário aí. Depois ficou mais ainda, porque eu não sei se vocês viram o filme lá sobre o Facebook, ele pegou uma parte da grana dele, foi ele que investiu no Facebook no começo. Ele foi um dos responsáveis pelo Facebook, o dono da Napster, né? Pelo Facebook virar o que foi. No filme é o Justin Timberlake que faz o papel desse cara aí, dono da Napster. E aí, quando ele virou acionista, um dos grandes acionistas do Facebook, ele virou mais milionário ainda, né? Obviamente. Bom, então o Napster tinha um diretório centralizado com o que os usuários estavam provendo, ou seja, o que eles tinham de arquivo, e com informação de conectividade, qual era o IP de cada um, né? Isso aí. E os usuários armazenavam as informações, os arquivos mesmo, e para que as pessoas baixassem diretamente dos usuários, né? Então esse aqui é passo a passo de como que o Napster funciona. Você tem os peers, que são os participantes da rede. Quando a primeira coisa que se alguém faz é requisitar a localização de um arquivo. Perguntar, poxa, eu estava querendo ver o arquivo de música, sei lá, da banda X. E aí o servidor do Napster ia lá, procurava isso e mandava a lista de peers que tinham arquivo. Quais dessas máquinas aqui tem esse arquivo que ele quer? Pode ser mais de uma, né? Então, a máquina pegava um dos caras que tinha um arquivo, contactava com ele e pedia o arquivo. Então a máquina começava a enviar o arquivo. Uma vez que ele passava a ter o arquivo também, ele atualizava o índice do servidor Napster dizendo, agora, além desse cara aqui, de quem eu peguei o arquivo, eu também tenho o arquivo. Então eu sou um novo possuidor do arquivo, porque o servidor de Napster tem que saber isso, porque numa próxima vez, se alguém pedir por esse arquivo, ele pode até indicar a máquina que acabou de obter o arquivo. Né? Então, basicamente, é esse o funcionamento do Napster. Tá? Você vê que, apesar da transferência do arquivo ser ponto a ponto, né, ser direto aqui, toda a comunicação para poder ver quem tem um arquivo e quem não tem é feita por um servidor centralizado, que é o chamado servidor Napster. Beleza? Vamos falar sobre o outro, que tem esse símbolozinho bonito aí, que é o de Nutella. Sacanagem, né? Porque eu não achei um símbolo de Nutella, de GNU, Nutella mesmo. Aí o mais parecido era Nutella, né? A gente pôs um Gzinho aí para fingir que é Nutella. Então o Nutella é uma solução de compartilhamento de arquivos também, do mesmo jeito que o Napster, mas com índice descentralizado. Na verdade, antes de falar dele, só comentar que depois do Napster surgiram vários outros que avançaram em algumas coisas, mas mantiveram a mesma arquitetura da Napster, né? Vários aí que foram surgindo e que fizeram sucesso, né? Fizeram seu sucesso aí. Mas hoje em dia a maioria já não é tão utilizada aí. Imagino que alguns talvez vocês tenham até utilizado, mas hoje em dia o que manda é o torrent, né?
para esse tipo de solução. Aí o torrent a gente vai ver depois. O torrent não se encaixa bem em nenhum desses modelos que a gente falou até agora. Mas é uma evolução natural da coisa. A Nutella, então, ela era totalmente distribuída. Você não tinha aqueles servidores que armazenavam informações sobre as máquinas que faziam parte da rede. Estava tudo distribuído. Todas as máquinas têm informação sobre o que ela mesma disponibiliza, o que ela mesma tem, e também uma lista de alguns nós que eles conhecem, alguns vizinhos para quais as máquinas deixam conexões TCP abertas o tempo todo. Então, essas máquinas, de alguma forma, se comunicam. Então, a ideia é que, para eu entrar na rede do Nutella, eu só precisava conhecer, no mínimo, pelo menos uma máquina que participasse da rede, que já fizesse parte da rede de Nutella. Né? Então, encontrando uma máquina, pelo menos, que fizesse parte da rede de Nutella, eu podia me contactar com ela e dizer que eu quero participar da rede. E aí eu me anexo à rede, essa máquina sabe que eu faço parte, eu pego dessa máquina uma lista de vizinhos dele, já me comunico com alguns vizinhos dele e tal, e vou criando as minhas relações, as minhas conexões com a rede peer-to-peer, né? E aí, sempre que eu recebo uma mensagem, eu faço parte da rede peer-to-peer, eu reencaminho a todos os vizinhos, a todos aqueles que eu conheço que fazem parte da rede peer-to-peer, a não ser quem recebeu a mensagem, de quem eu recebi a mensagem, né? A pessoa que me mandou a mensagem, eu me mando de volta para ela. Mas eu mando para todos os outros nós. Fazendo isso, eu garanto que em algum momento todo mundo que participa da rede vai receber. Porque se eu estou mandando para todos os meus vizinhos estão mandando para todos os vizinhos deles, que estão mandando para todos os outros vizinhos, e para todos os outros vizinhos, e assim por diante, em algum momento todo mundo, ou quase todo mundo que faz parte da rede vai receber. Né? Bom, no caso do GNUtella, a gente tem basicamente dois tipos de mensagem. No caso do Nutella, a gente tem mensagens chamadas de ping e as mensagens de query. As mensagens de ping são aquelas para você manter a conexão, para você ficar. Os nossos ficam dando ping o tempo todo um para ele, para o outro, para dizer, ó, tô aqui, hein, tô vivo, não sei o que e tal. E você consegue pegar informações sobre o vizinho também, saber o que ele tem, quais são os vizinhos que ele conhece e tal. E o query é uma mensagem para obter informações sobre os arquivos. Então, o ping é para manter a conectividade ali da rede, e o query é para eu saber sobre arquivos. Eu estou interessado num arquivo, sei lá, numa música Yellow Submarine dos Beatles, sei lá. Põe lá, Yellow Submarine dos Beatles, opa, é uma mensagem de query. A mensagem de query, então, eu transmito para todos os meus vizinhos, que vão transmitir para os seus vizinhos, e que vão transmitir para os seus vizinhos, e assim por diante. Cada mensagem tem um ID único, um identificador, que é gerado aleatoriamente de 16 bytes, um identificador bem grande. Então, quando eu mando todas as mensagens para todos os meus vizinhos mandam para os vizinhos deles, que mandam para os vizinhos deles, que mandam para os vizinhos dele, pode acontecer de eu também ser um vizinho de alguém. Então eu mando para A, manda para B, B manda para todos os vizinhos, inclusive para mim. E a informação chega de novo para mim. E se eu não tiver algum controle de que essa informação, essa mensagem já passou por mim, eu vou ficar reencaminhando mensagens que eu recebo e a mensagem vai passar 2, 3 vezes no mesmo lugar. Então, sempre que uma máquina encaminha uma mensagem, ela armazena essa informação de que ela encaminhou há pouco tempo essa mensagem aí. E aí, se ela receber de novo essa mensagem, ela não encaminha mais, ela descarta, porque, poxa, eu já encaminhei essa mensagem, não vou mandar de novo. Né? E também, para evitar que elas fiquem rodando o tempo todo na rede, ela tem também um TTL máximo de 7 hops, ou seja, uma máquina manda para outra, que manda para outra, para outra, 7 saltos no máximo. Depois do 7º salto, você joga fora o pacote. Né? 7 saltos dá para ir muito longe. Né? Dá para ter uma rede muito grande. Você pode receber várias respostas da query na Nutella. Eu posso perguntar pelo arquivo tal e muita gente ter. E aí ele escolhe de quem que ele vai baixar o arquivo através de uma requisição HTTP, né? Que é a mesma transferência de arquivos na web. Usaram HTTP para não criar um protocolo novo de transmissão. O que criaram foi esse mecanismo de você você descobrir
onde os arquivos estão. Uma vez que descobriu, você vai lá e baixa direto do cara que tem o arquivo. Né? Esse aqui é um formato de mensagem. A mensagem tem um identificador, que é um UID de 16 bytes, que eu falei, um identificador único, para você. Isso é para evitar a mensagem passar várias vezes no mesmo nó. Você tem uma mensagem que é de um byte, uma entrada de um byte, que é a função da mensagem. Sabe se é mensagem de ping, se é mensagem de pong, se é de query, que é query hit, tem mais outras. O TTL, que começa com 7, a cada vez que você vai passando por um ponto, por um enlace de dados, você vai decrescendo esse número até que ele chegue a 0. Quando ele chega em 0, você não encaminha mais a mensagem. É uma forma, né, de garantir que ele vai ser encaminhado no máximo 7 vezes. O hops é o número de caminhos pelo qual ele já passou, vai sendo incrementado. Payload length é o tamanho do payload, que é o conteúdo. E aí as mensagens que você tem são essas aí, ó. A primeira delas é o ping. Ping é para você entrar na rede e descobrir vizinhos. Não tem payload, não tem informação nenhuma. Você põe lá na função dizendo que é ping, e aí você recebe, e todo mundo que recebe um ping reencaminha os vizinhos desse ping. O pong é a resposta ao ping. Ele tem um endereço IP, porta, número de arquivo, tamanho dos arquivos. Então, você manda um ping, você pode receber um monte de pong, que são as mensagens de todo mundo dizendo o que eles têm, né? De arquivo e tal. A query você usa para localizar um recurso, localizar uma música, um arquivo, o que seja. Você indica lá no payload, né, na mensagenzinha, qual é a frequência mínima de transferência que você aceita e o que você está procurando. Né? Uma string com um critério de busca. Né? Ah, Yellow Submarine, eu estou procurando Yellow qualquer coisa, sei lá. Se você pega e manda esse query para um nó, a gente já falou, ele vai encaminhar para todos os nós vizinhos, que por sua vez vão encaminhar para todos os outros vizinhos, que por sua vez para todos os outros vizinhos. Né? Até que eventualmente, em algum momento, provavelmente vai chegar na máquina de alguém que tem o conteúdo que você pediu. E aí, se você tem, você responde para quem te mandou a query com query hit. O query hit é dizendo, ó, eu tenho. E você manda de volta para quem mandou a mensagem para você. E esse alguém, quando receber, vai pegar essa mensagem e encaminhar para quem mandou a mensagem para ele. Que, por sua vez, vai encaminhar para quem mandou para ele e tal, até que eventualmente chegue na origem da requisição. Só que eu nem sei quem é a origem, nem preciso saber, só preciso saber quem mandou para minha mensagem. Né? Então o query hit vai ter algumas informações sobre quem tem. Né? O IP, a taxa de transferência do identificador do nó e tal, o tamanho do arquivo, mais algumas outras questões aí. O problema, então, do GNU-Tela é a ineficiência, porque eu preciso de muito tráfego. Qualquer dado eu mando para todo mundo que é vizinho, que manda para todo mundo que é vizinho, que manda para todo mundo que é vizinho, e a notícia falha muito. E aí você acaba gerando muito tráfego na rede. Se você tem alguém que está fornecendo um arquivo e tem um enlace de rede muito bom, um link muito bom, muito maior do que os outros, você acaba concentrando todas as conexões para você no tela. Ele acaba virando como se fosse um núcleo da rede, assim. O TTL limita a visibilidade dos nós, você não pode, de repente, não ver todos os nós da rede, mas ele provê escalabilidade, ele permite que você construa efetivamente a rede, né? Os pings e queries geram muita informação de controle, né? Você fica até com dificuldade de ver aí quem está buscando o quê, né? Porque é muito tráfego que gera. Toda hora está a mensagem de ping ou de query. Imagina que todo mundo vai mandar ping, e eventualmente todo mundo vai mandar queries também. Então, o negócio é muita coisa, muitas mensagens ao mesmo tempo para uma rede não muito longa, não muito grande, né? Então, o GNU-Tela, ele foi uma rede que comercialmente ela existiu. O principal programinha dela é um chamado LimeWire. Fez um certo sucesso, até que começou a crescer muito, muita gente começou a entrar. E aí os problemas de escalabilidade começaram a aparecer. As coisas não começaram a funcionar tão bem quando se tinha muita gente. Então começou tudo a ficar mais lento e mais complicado. Né? E daí,
se propôs alguma alternativa para tentar melhorar isso, né? O Pastry é uma alternativa, uma solução para isso. O Pastry não é um produto, então talvez você não tenha ouvido falar do Pastry. O Pastry é um protocolo, né? É uma forma de você, é um padrão para que as máquinas se comuniquem, para que para que o arquivo possa ser trocado entre nós, né, da rede peer-to-peer com a qual você está lidando, né? Então ele tem uma sacada que são a sacada que é esse roteamento dos nós em anel, daqui a pouco a gente vai falar que agilizam bastante o processo de se encontrar um dado na rede PESF, né? Então o PESF ele tem essas mensagens, a mensagem publish, que é para você publicar um determinado recurso, para que as pessoas possam querer encontrar ele, um arquivo, uma imagem, o que for. Eu tenho um unpublish, que é para tornar ele inacessível, que só quem está na máquina vai conseguir acessar, mas quem está de fora não vai conseguir ver o arquivo, né, quem faz parte da rede. Aqui são mensagens que eu posso mandar para os objetos, não vem bem ao caso não. Aqui é para mandar o dado para algumas réplicas, para remover as referências ao dado e os dados e assim por diante. Como é que funciona o roteamento simples no PES? O que quer dizer o roteamento simples? Quer dizer que como que eu faço para poder encontrar os arquivos que eu quero numa rede do tipo PESF. Então, nesse tipo de rede, na verdade, você tem máquinas e as máquinas se organizam na forma de um anel, né? Então, eu olhando aqui, eu tenho tipo um anel aqui com as várias máquinas que fazem parte do PESF, né? E aí, essas máquinas, elas conseguem enxergar a máquina seguinte, a máquina anterior e mais algumas máquinas para frente, não só a seguinte e a anterior, né? E aí, cada nó, então, tem a lista de nós para frente e para trás. Então, cada bolinha dessa aqui é um nó da minha rede PESF. E aí ela tem informações sobre alguns nós para frente e alguns nós para trás, né? Os nós escuros são os que realmente existem na rede, e os nós clarinhos são espaços de endereçamento que podiam ser preenchidos por nós. Não é nem o caso, não. Então, a ideia é o seguinte, quando eu estava usando o GNU-Tela e alguém me pedia um arquivo, para mandar o arquivo, ele saía percorrendo todo o caminho desde de quem tinha o arquivo até quem solicitou. Isso podia ser um caminho um pouco longo, um pouco tortuoso, não necessariamente é o melhor caminho possível para se chegar de um lado para o outro. No roteamento simples, e além disso, se eu quisesse determinado arquivo, eu tinha que sair perguntando para todo mundo, isso que é o pior. Eu tinha que perguntar para todo mundo da rede para ver se alguém me falava que tinha. Aqui não. Aqui você tem que mandar mensagens para algum nó especificamente, você cada nó tem um identificador, então você manda para o nó que está mais próximo do nó que você precisa encontrar. Então, como assim? Como assim, professor? Cada nó tem um número, um identificador único dele. Esse identificador é obtido utilizando um gerador de número aleatório, ou então você pega esse número através de algumas características da máquina e tal. Então, cada máquina, cada nó que faz parte dessa rede P2P tem um identificador, né? Por exemplo, esse aí tem um identificador 65A1FC, né? E aí, você tem uma outra máquina lá que é a D46AC1C, desculpa. Então você pode ser vizinho do outro ali, você vai ter alguns vizinhos. Então a ideia é que, por exemplo, cada objeto na rede PESF ela tem um identificador desse. Então um nó tem um identificador desse e um arquivo também tem um identificador desse. E esse identificador tende a ser único, né? Mesmo que ele não seja, isso não chega a ser um problema, não. Mas supondo que ele é único, e aí a máquina 65A1FC precisa do arquivo e o identificador do arquivo é o D46A1C.
Beleza, ele falou, opa, esse cara aí não sou eu, mas esse cara é um número maior que eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar essa requisição para o vizinho, né, para o cara que eu conheço, que tem o maior identificador, o identificador de maior número. Porque ele vai estar mais próximo do D46A1C do que eu. E aí ele faz isso. Ele manda a requisição para o vizinho que tem o maior identificador, né? E o vizinho que tem o maior identificador, por sua vez, fala assim, opa, o D46 ainda é maior do que eu. Então ele pega e manda a requisição, né, repassa a requisição para o nó que está ao alcance dele, que tem o maior identificador, que é, no caso, esse aqui, D13, DA3, né? E aí esse cara aqui também recebe e fala, opa, o D47, né? D46A1C tá bem lá para frente. Então eu vou também mandar pro NOC, que é meu vizinho, e que tem o maior identificador, que é o D467C4. E aí quando chega lá, esse cara falou, opa, eu não sou o D46A1C não, mas eu conheço o D46A1C, e aí ele manda pro D46A1C. Então não preciso ficar mandando mensagens para todo mundo, são mensagens direcionadas sempre para os caras que estão com o identificador mais próximo do, do dado que você tem interesse, no qual você tem interesse, né? Então, na verdade, a ideia é que todos os recursos, sejam eles máquinas ou dados, eles se organizam e cada um tem um identificador, eles se organizam, então, em ordem. E aí, quando um quer passar a mensagem para outro, que está mais longe, ele passa para quem está mais perto do outro, né? Não é muito difícil de saber quem está mais perto do outro. Né? Então, um nó para entrar na rede PES tem que conhecer só algum nó da rede PES, qualquer um nó. E aí, quando contacta ele, o novo nó é roteado até aquele que é numericamente mais próximo, então ele é colocado lá nessa rodinha. E durante o roteamento, a tabela de rotas do nó mais próximo pode ser enviada ao nó e ele gerar uma tabela inicial baseada nessa informação. Então, quando um nó entra na rede, ele pode pedir a tabela de roteamento de nó vizinho para poder construir a própria tabela de roteamento, saber quem está ligado com quem, né? E aí, se um nó parar de funcionar, os vizinhos podem detectar e pedir a algum vizinho a sua tabela de rotas, né? E selecionar um novo vizinho substituto, alguma coisa ali, eles podem se virar. Beleza? Então, esse PESF foi uma iniciativa. O PESF, especificamente, eu não me lembro de nenhum produto no qual ele foi implementado, realmente, mas ele foi um conceito que foi bastante aproveitado também em outras soluções. Né? Então, ele tem a importância de ter tido essa visão de você poder organizar as mensagens, né, os recursos desse jeito aqui. E bem. Uma outra solução, então a gente já falou em duas soluções, né? A solução do Napster, que você tem um diretório centralizado, né? Um servidor para servir de diretório. E a gente falou do Gnutella, em que você não tem isso, em que você todos os nós é realmente peer-to-peer, todos os nós são realmente distribuídos. Né? Agora a gente vai falar numa terceira solução, que é o chamado BitTorrent. Né? Na primeira solução, em que você se contactava com um servidor, né, tipo o Napster, e aí esse servidor te dizia onde estava a ficha e baixava, né? Ele era uma solução de diretório centralizado e dados distribuídos. No Gnutella que a gente viu até agora, diretórios distribuídos e dados distribuídos também. E no BitTorrent? No BitTorrent os caras deram uma mudada aí considerável. Porque o que aconteceu até então, nesse momento? O que tinha acontecido? O Napster, o dono lá do Napster tinha sido preso, né? E a rede foi fechada. O Gnutella aconteceu isso também, mas foi um pouco mais difícil, mas acabou acontecendo isso também. Eles derrubaram a rede de Gnutella, tinham mais servidores, obviamente, tudo mais
você nem tem, algumas redes de Nutella foram derrubadas. E o BitTorrent ele veio com uma solução para tentar evitar que as redes pudessem ser derrubadas. E como que as redes eram derrubadas, basicamente? Basicamente eram as polícias federais aí, né? O FBI muito forte, mas algumas outras polícias aí de alguns países, que detectavam os servidores que eram realmente servidores do serviço, que botavam o serviço para funcionar, e pegavam esses caras, né? Pegavam os caras, né, que eram responsáveis pelos servidores, desligavam os servidores e em pouco tempo a rede estava fora do ar, né? Então, ter um diretório centralizado no que diz respeito a questões policiais não era a melhor alternativa. E o GNU Nutella, apesar de também fecharam também algumas redes GNU Nutella menores um pouco, tal, apesar de ser mais difícil, mas no mínimo também você tem muito overhead, você tem uma rede que tem um desempenho muito ruim quando você aumenta o número de máquinas, né, que fazem parte da rede. Já o BitTorrent, então, ele falou o seguinte, cara, o grande problema aí está no diretório, no serviço de diretório. Quando eu ponho ele centralizado, minha rede fica vulnerável. Quando eu ponho ele distribuído, ela fica muito ineficiente, né? E aí? O que eu vou fazer? Daí o pessoal que estava pensando no torrent teve a ideia, né, principal de tirar o serviço de diretório. Se o grande causador de problema da rede peer-to-peer é o serviço de diretório, vamos tirar ele daqui, né? Então a solução BitTorrent ela não conta com serviço de diretório, não tem diretório centralizado nem distribuído. Eu simplesmente não tenho diretório. Eu tenho só uns caras que oferecem os arquivos. Então como é que eu faço para saber quem é que tem qual arquivo? Os caras do Torrent falaram, poxa, ao invés de eu ter esse controle dentro da minha rede, eu vou deixar cada um fazer do jeito que quiser. Como assim cada um fazer do jeito que quiser? Eu tenho como gerar um arquivinho que tenha as informações que eu preciso dos dados que eu estou distribuindo, né? Eu posso pegar esse arquivo e mandar por e-mail para alguém, eu posso pegar esse arquivo e publicar numa página web. Alguém de posse desse arquivo consegue baixar tudo que ele quiser, meu, na máquina dele, né? Então, o BitTorrent, ele é muito focado nessa ideia de você não ter um diretório distribuído, porque o diretório distribuído é o que mais pode causar problema, que a gente viu até agora. Então, os caras fizeram um esquema desse jeito aí que eu estou falando. Você cria um arquivo dizendo as coisas que você tem e publica esse arquivo de alguma forma. Publicar de alguma forma quer dizer, manda para alguém, coloca numa página web, manda para o WhatsApp, não sei, não importa muito. Como que você vai fazer, não importa. A informação sobre como aquele acessar está dentro do arquivo ali. Cada máquina que tenha um determinado arquivo que acha que os outros podem ter interesse, cria esse arquivo, esse manifesto, né, que é um arquivo que tem informações sobre os arquivos disponibilizados pelo BitTorrent, né? Então, como é que funciona basicamente um torrent? Primeira coisa, você localiza o arquivo que você tem interesse com os metadados, né? O arquivo torrent. Você vai lá no website, lá baixa o arquivo torrent, não você sabe agora qual arquivo que você pode obter se você quiser. E aí, você contacta um tracker. Então, a gente, na verdade, tem 3 participantes de uma rede peer-to-peer do tipo BitTorrent, né? Eu tenho os chamados trackers, leechers e seeders. Os trackers são os caras que têm informação sobre tamanho, nome do arquivo, informações sobre o arquivo, né? Então o tracker mantém as informações sobre quem tem um determinado arquivo. Então o tracker é de um arquivo. Os seeders são os caras que têm o arquivo completo e os leechers são os caras que ainda não têm o arquivo completo, tem parte do arquivo, porque não fez download do arquivo como um todo ainda. Então, quando uma máquina começa a baixar algum arquivo de outra máquina, colega, outra máquina, outra par, ele inicialmente é um leecher, porque ele tem um arquivo, mas ele não tem tudo ainda. Quando ele acaba de transferir o último pedaço, transferir o arquivo inteiro, aí ele vira um seeder, porque ele tem um arquivo,
mas ele... a princípio não está distribuindo, mas ele distribui do jeito que ele quiser. Então o Seeder ele tem o arquivo inteiro, o Leecher não, ele tem só um pedaço do arquivo, porque ele ainda está baixando o arquivo como um todo. Né? Beleza? Então como é que funciona aí? Você coloca o arquivo torrent num website, alguém que tem interesse no arquivo pega esse torrent do website, depois nesse torrent ele vai descobrir quem é o tracker, que é um cara que tem informações sobre o arquivo, o tracker vai mandar para ele então uma peer list, que são a lista de todos os nós que tem o arquivo que você tem interesse. E aí esse que é o novo leacher aí, que ele tem interesse no arquivo lá, ele se contacta então com um desses pares aqui que o tracker informou para ele. Um ou mais pares, né? Ele vai ligar, se conectar com vários desses caras aí, para poder obter os dados do arquivo que ele quer. E aí, o arquivo que vai ser transferido, ele é dividido em pedacinhos normalmente de 256 KB. Pode ser até de 16 KB em alguns casos, mas principalmente 256 KB. Então, quando você se contacta com a máquina para pegar um arquivo, você vai pegar um pedacinho desse de 256K da máquina. Na verdade, a vantagem é que você pode pegar um pedacinho de 256 da máquina A, um pedaço de 256 da máquina B, outro pedaço de 256 da máquina C, da máquina D. Então, você pode pegar vários pedaços simultaneamente, né? E aí, a ideia é que quando você está pegando esses arquivos, você é um leacher. E quando você pega o arquivo inteiro, você é um seeder. É claro que os seeders são muito mais valorizados porque ele tem um arquivo inteiro. Se eu tiver um arquivo que não tem nenhum seeder, só tem leaders, só tem leechers, pode ser que tenha algum pedaço do arquivo que ninguém tenha. Então pode ser que esteja baixando um arquivo que no final ninguém não vai nem ter. Pode ser que tenha também, porque pode ser que o pedaço que eu não tenho é diferente do pedaço que o outro não tem, e nós dois juntos temos o arquivo inteiro. Mas pode acontecer do pedaço que ele não tem ser justamente o que eu também não tenho. Então, é importante ter o máximo possível de seeders para evitar essa ocorrência. Né? Bom, quando um leacher obtém todos os pedaços de arquivo que faltam, tem toda a informação, ele vira seeder e se declara seeder e avisa lá para o tracker que agora ele é um seeder, que agora ele tem os arquivos. Certo? Então, quando o leacher busca um arquivo e ele tem a informação de quem tem um arquivo e ele começa a baixar o arquivo, ele tem os vários pedacinhos e o tracker sabe qual leacher tem que pedaço do arquivo, quais pedaços do arquivo. Então, na verdade, ele sabe dizer também quais são os pedaços de arquivo que são os mais raros, que tem menos gente que tem. E o BitTorrent ele tem uma sacada que quando ele começa a baixar um arquivo do outro par, ele baixa pelo pedaço que é mais raro. Porque se ele baixar pelo pedaço que é mais raro, que menos tem cópias na rede, ele vai aumentar o número de cópias daquele pedaço. E aí vai com o tempo fazer com que aquele pedaço não seja tão raro assim quanto neste momento. Tá certo? Aqui está falando que periodicamente você faz um período de seleção, você tenta periodicamente ir distribuindo o arquivo entre outros participantes também, para mais gente ter aqueles arquivos. Então, periodicamente, eu calculo a taxa de downloads que eu tenho com todos os meus vizinhos, seleciono 4 pares com as maiores taxas e vou fazendo o upload de tudo que foi baixado. Né? A ideia é para que você tenha multiplicar a informação, para a informação não ficar só com uma pessoa, né, ou com poucas máquinas. E o JXTA, ele é um framework de implementação peer-to-peer para Java. Né? Se alguém tiver interesse em desenvolver alguma coisa para Java aí, de peer-to-peer, você não precisa ir do zero. Ele já tem várias partes aí do desenvolvimento de soluções peer-to-peer já implementadas nele. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho mais do torrent. Eu expliquei mais ou menos, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos o funcionamento do BitTorrent, né? Em que eu não tenho um sistema de diretório porque eu uso o sistema de diretório da web, né? Os caras falam, a web é tão boa para você buscar as coisas, eu não preciso ter um serviço de diretório próprio. Usa a web, né? Cada um que publique nas suas páginas e tal quais são
os arquivos torrent lá dizendo quem são os trackers para que eu possa pegar as informações de quem são os leechers e os seeders, né? E com isso fica muito difícil de alguém fechar, né? Fazer com que o BitTorrent pare de funcionar, porque você não tem nenhum servidor. Tudo é feito entre os pares. Então você só tem um jeito de desligar a rede peer-to-peer. Se você prender todo mundo, a rede torrent, se você prender todo mundo que está utilizando o torrent, o que é humanamente impossível, porque você tem milhões de pessoas. Tá muito complicado de você combater uma rede desse tipo aí. Tá certo? Bom, o torrent ele tem uma história engraçada. Antes de falar da história engraçada do torrent, eu estou falando muito em transferência de arquivos, mas eu esqueci de dizer que essas soluções peer-to-peer, mas aí principalmente a primeira lá que a gente viu, que é equivalente ao que a gente tinha, não no Nutella, mas o que a gente tinha lá no Napster, ou seja, ter um servidor central, com um ou mais servidores centrais, e ter todos os outros peers que podem acessar, né? Que podem trocar informação entre si, mas essa solução ela é bastante aplicada em outros cenários também, não só no cenário de troca de arquivos. O próprio cenário tipo o Skype, né, ou cenários assim de voz sobre IP e tal, muitas vezes você tem um servidor no qual, quando você se conecta a ele te diz a sua lista de contatos, quem está ativo e quem não está ativo, quem está online e quem não está online. Quando você quer conversar com a pessoa, você vai lá, clica no link da pessoa e você se comunica direto com a pessoa. Você manda áudios e vídeos direto para a pessoa te manda também áudios e vídeos direto. É um peer-to-peer. Só que para você saber que a pessoa estava online, ligar para a pessoa, né, e tudo, você faz isso através do servidor da ferramenta de videoconferência que você está utilizando. Né? Então, nesses casos, você precisa ter um servidor, até porque muitos desses serviços não são abertos para todo mundo. Ou são pagos, ou são limitados a um certo nicho e tal. Então, você tem que ter um servidor para você se autenticar, né? Você dizer, ó, eu posso usar esse serviço aí, tá? Então, essa solução de arquivo centralizado e dados distribuídos é muito usado para essas soluções tipo videoconferência. Né? E também, isso aqui também foi utilizado, né, numa solução de atualização de patches da Microsoft. Isso era um projeto chamado Projeto Avalanche. Acho que desde o Windows 10, acho que o server, não lembro se é 2016, 2019, que você pode atualizar, você pode ativar isso se você quiser. Que é o seguinte, originalmente, tradicionalmente, quando a Microsoft lança um patch de segurança, um patch qualquer, todo mundo tem que ir lá, um CS Pack, por exemplo, todo mundo tem que ir lá no site da Microsoft baixar. E aí isso gera um congestionamento, isso faz com que ela tenha que manter uma infraestrutura grande, às vezes, porque muita gente vai querer se conectar ao mesmo tempo, e pode ter atraso também, porque às vezes os servidores estão em outros países, em outros locais. Então a Microsoft ela desenvolveu uma solução chamada Avalanche, né? Pelo menos o projeto era Projeto Avalanche, não lembro se agora tem nome não, mas a ideia é você utilizar uma rede peer-to-peer para atualização das máquinas. Então, para que eu vou lá no servidor da Microsoft pegar um arquivo de atualização se uma máquina aqui do meu lado já tem esse arquivo de atualização? Então, a ideia é que as máquinas Windows possam conversar umas com as outras e gerar redes peer-to-peer, e aí quando uma baixa o arquivo de atualização, ela já vai repassando para as outras da rede peer-to-peer e outras máquinas que queiram se atualizar vão se contactando com essas máquinas que já têm os arquivos peer-to-peer de atualização aí. E isso, uma máquina vai passando para outra. Tá? E aí, além disso, quando você pega um pedaço lá da atualização do Windows lá de uma determinada máquina, antes, obviamente, de você pegar, juntar e aplicar isso na sua máquina, você valida com a Microsoft, com o servidor da Microsoft, se aquele pedaço que você pegou realmente é o pedaço real. Alguém não modificou ele para fazer alguma coisa. Então você tem sempre uma validação, certo? Isso não é o comportamento padrão dos Windows, mas isso pode ser ativado nos Windows se você quiser.
aqui. No caso do torrent, o torrent ele foi criado então para não ter esses serviços diretórios, né? E um dos motivos de não ter serviços diretórios é justamente porque os caras não queriam muito a polícia no colo deles. Mas esse lance de não querer a polícia muito no colo deles não deu muito certo, não. Eles eram três. O torrent, como ele não tinha um serviço diretório, as pessoas foram criando páginas, né, para poder armazenar torrents e tal. E teve um cara, três suecos que criaram uma página chamada Pirate Bay. Vocês devem ter ouvido falar do Pirate Bay. E nessa página do Pirate Bay eles tinham assim, uma coleção de arquivos de filmes e tal, programas, filmes, gigante, né? E eles não tinham os arquivos lá, eles não tinham os programas pirateados, eles tinham, na verdade, arquivos torrent que tinham informações sobre onde estavam esses programas. Beleza. Mas até aí, tudo bem. Você ter informações sobre quem tem e divulgar isso também é errado, também é crime, também não tá certo, né? Então a polícia também ia atrás desses caras aí. Tanto que esses caras que tinham essas páginas web, eles tiveram prisão decretada. Alguns foram presos. No Brasil tinha um que há uns 2 anos atrás, aí, mais ou menos, foi fechado também, os caras presos. E esses 3 suecos foram processados na Suécia. E aí o que eles fizeram foram mudar de país. Eles mudaram de país, iam mudando, inclusive, o Pirate Bay, que é o principal. Era uma das principais, pelo menos, páginas para você encontrar arquivos torrent. Eles vão mudando de país, cada hora estão num país diferente, porque não querem voltar para a Suécia, porque senão eles podem ser processados e ser presos lá, né? Existe até uma fofoca aí de que a Suécia teria entrado em acordo com os Estados Unidos e eles seriam extraditados para os Estados Unidos porque romperam leis americanas também e tal, essas coisas assim. Apesar de eu achar difícil, né, na Suécia ou de qualquer outro país, de mandar um cidadão seu para outro país, para ser julgado em outro país, né? Aqui no Brasil não é permitido isso, né? Acho que nesses países também não. Mas esses caras foram perseguidos e tal, e eles estavam com um problema também de indo assim, toda mês quase, os caras tinham que pegar o site do Pirate Bay e mudar de país porque a Interpol, né, começava a ir atrás deles e descobrir em que país que eles estavam para tentar desligar. E aí tem uma história engraçada, que não tem nada a ver com peer-to-peer, mas é interessante de se saber, que a galera que tinha esse site, esse Pirate Bay, esses três aí, eles se interessaram numa época por comprar um país. Olha que doideira. Entre as ideias doidas deles, assim, uma das ideias era comprar o país. Então a ideia deles era comprar um país, porque se eles colocassem a infraestrutura deles de rede, tudo assim, do site funcionando nesse país deles, ninguém ia poder reclamar. Porque no meu país eu não sou criminoso, no meu país eu sou uma pessoa de bem. Né? E aí eles foram no eBay. No eBay tinha um sujeito doido lá que estava vendendo o país. Né? Que aí é a história mais doida ainda. E aí eles tentaram fazer uma vaquinha, mas não conseguiram juntar o dinheiro suficiente para comprar o país, não. É uma doideira isso, mas é um fato. Era um cara no Pirate Bay que estava vendendo o país, porque aí o mais interessante é a história do cara que foi vender um país, né? Ele ali no Mar do Norte é aquele mar que tem em cima ali da Europa, né? Tem gelado e tal. Então ali no Mar do Norte tem muita plataforma de petróleo, né? Para extração de petróleo ali naquela região ali, é muito rico em petróleo. Então os caras tinham algumas plataformas de petróleo. E algumas vezes, algumas plataformas de petróleo ficavam ali no Mar do Norte e às vezes eram simplesmente abandonadas. Quando não estavam mais produzindo, os caras iam lá e abandonavam a plataforma lá e tal. Às vezes era mais barato, mais simples do que tirar a plataforma de lá. O ser humano sempre foi meio pouco mesmo e vai deixando lixo por onde vai passando. Né? Então os caras tinham uma plataforma, existia uma plataforma desativada lá de petróleo, que foi abandonada, que teve um sujeito, cheio da grana, que foi lá, entrou, começou a morar nessa plataforma e falou que aquilo ali era o país dele. Ele declarou independência da Inglaterra, porque ele estava relativamente próximo da Inglaterra. Né? Ele era um cidadão inglês, na verdade. E aí ele
ele pegou essa plataforma e fundou o país dele nessa plataforma. E aí ele fundou o país dele mesmo. Ele se autodeclarou príncipe do país, ele criou uma constituição para o país, ele criou uma moeda própria, criou seu próprio passaporte. Não foi reconhecido por ninguém, obviamente, mas ele gerou um certo desconforto na Inglaterra, porque os ingleses nunca gostaram muito de movimentos que se separassem, né? Na Escócia tem movimento para se separar, na Irlanda também. E eles não queriam que um doido lá começasse um movimento de se separar da Inglaterra, né? Porque o cara falou isso já. É porque o cara era só um doido lá no país, ninguém lá. Então, a Inglaterra pegou, e é um cara cheio da grana, tá? A Inglaterra pegou e mandou a Marinha, né? Um barco da Marinha que estava lá próximo, ir lá atacar ir lá abordar os caras, né? Para ver se os caras saíram de lá, mudavam de ideia, e até inclusive atacar os caras. A Marinha chegou lá, não conseguiu, não teve muita conversa, começou a atirar neles e eles atiraram de volta. Eles peitaram a Marinha inglesa. Aí a Marinha inglesa voltou, foi para a Inglaterra, lá falou o que tinha acontecido e tal. E aí ele ainda acusou os ingleses de atirar em águas internacionais, porque o cara estava numa plataforma que não fazia parte da Inglaterra, estava em águas que eram internacionais, que faziam parte de todo mundo, né? A gente tem isso, são tratados que tem no mundo, né? Você tem o país, você tem até não sei quantas milhas, acho que 200 milhas, para dentro, dentro do mar, né, do litoral para dentro do mar, é a área, são águas do país. Passou dessas 200, acho que são 200 milhas náuticas, essa já são águas internacionais, são águas que não são de território de nenhum país, né? Então essa plataforma ficava em águas internacionais, muito próximo assim da fronteira com a Inglaterra, mas eram águas internacionais. Aí o cara começou a denunciar, falou, pô, eu tô aqui em águas internacionais, você sai atirando em mim, não pode fazer isso não. Aí a Inglaterra falou, não seja por isso. O parlamento inglês foi lá num dia e decretou que iria expandir a fronteira de águas internacionais em não sei quantas milhas, justamente para pegar esse cara. Então, a partir de agora, você faz parte da nação inglesa, porque você está dentro de águas inglesas. Você não pode fazer isso, isso é ilegal, né? Você tem um monte de acordo internacional, você não pode simplesmente aumentar a sua área. Mas ele queria dar um jeito de dizer pro cara, tá? E aí o cara falou, não, assim é assim, eu vou fazer o seguinte, o cara fez um decreto lá no principado dele lá, que era nesse, dizendo que as águas internacionais dele eram de não sei quantas milhas, e aí com isso a Inglaterra estava dentro das águas internacionais dele. Então ele fez diferente, falou, ó, vocês agora, a Inglaterra agora faz parte do meu país, porque vocês estão dentro das minhas águas internacionais. Resultado, o cara comprou briga com a Inglaterra, não deu muito certo, depois de um tempo ele resolveu parar com a brincadeira e resolveu vender o país, que era um país. E aí era esse país que o Pirate Bay queria comprar, né? E botar lá o seu servidor, não deu muito certo não, né? Eu acho interessante essa história do cara que resolveu criar um país e empeitou a Inglaterra. Mas o Pirate Bay fez isso, não foi muito pra frente, porque a galera não colaborou tanto com a vaquinha deles não, e eles continuaram pulando de país para país. Até hoje eles mudam isso. Então o torrent é muito difícil de uma polícia acabar com a rede torrent. Mesmo que acabe, pega esses caras do Pirate Bay, não sei o que e tal, beleza, vai pegar esses caras. Mas tem igual a eles, tem vários outros. É que eles são o principal. Um dos principais. Mas tem vários outros. Então você não vai acabar com a rede, você simplesmente vai acabar com um ou outro que tem bastante informação de torrent. Mas é muito difícil porque você não tem algumas máquinas para acabar. Você teria que acabar com todo mundo que faz parte da rede torrent. Então é bem mais complicado da polícia ir atrás. Beleza? Então, o interessante da gente saber aí sobre redes peer-to-peer, é que tem esses três tipos. Tem a rede que tem os servidores centrais, né? Tem as redes que são o servidor, o servidor para diretório. Então, você tem o diretório centralizado e os dados distribuídos. Tem aquela em que você tem dados e diretórios distribuídos, que é o caso do Minutella, e tem o caso do torrent aí que você simplesmente não tem mais diretório. O diretório é a própria web ou e-mail, o que quer que seja, uma forma de divulgação que não vem bem ao caso, né? Como você vai distribuir o torrent, não é problema o torrent foi, isso não é problema meu. Como você vai saber quem que eu tenho, quem é o meu tracker, quem é que tem a informação sobre o arquivo que eu quero fornecer? Isso não é problema meu, isso é problema
Cada um que se vire, cada um que cria sua página e coloca os arquivos torrent lá, cada um que ou manda por e-mail, põe um pendrive. Eu não quero saber. Eu só tenho, o torrent é só esse formato de arquivo que tem as informações sobre os trackers, os leechers e os seeders, né? Então, por exemplo, quando você vai num site desses baixar alguma coisa, eles falam, ó, esse arquivo aqui tem tantos seeders e tantos leechers. Então agora você já sabe que tantos seeders e tantos leechers, quer dizer, quanto mais seeders melhor, porque quantos seeders são os caras que têm todo o arquivo completo, e leechers são os caras que têm pedaços do arquivo. Ou pode ter um pedaço do arquivo, ou todos os pedaços menos um. Não tem como a gente saber. Leecher não tem o arquivo completo, e o seeder tem os arquivos completos. Então, a primeira indicação de se um arquivo tem bastante gente que tem ele é quantos seeders ele tem. E depois quantos leechers ele tem. Beleza? Sim. Basicamente isso aí sobre o peer-to-peer, para a gente entender esse contexto, como que ele funciona e para que ele serve, né? Hoje em dia esses 100 diretórios são muito usados para troca de arquivos mesmo. E essas soluções tipo o Napster, aqui, em que você tem um servidor central, são usadas em algumas soluções de transferência de arquivo ainda, mas principalmente para essas questões de avaliação que eu falei com vocês, ou de videoconferência, né? Ou audioconferência, voice over IP e tal, que acaba tendo um servidor para você trocar informações do WhatsApp, por exemplo, você tem um servidor, né? Mas quando você manda mensagem para alguém, ela vai direto para aquela pessoa, né? Pode ir direto para a pessoa. Quando você manda mensagem, eu não tenho certeza não, mas quando você faz uma chamada de voz, né? O vídeo, ele vai direto para a pessoa, assim. Né? Então aí se enquadra nesse tipo de rede. E aí faz sentido ter servidor porque você quer que a pessoa se autentique, né? Beleza? Então basicamente isso que a gente precisa saber. E o Gnutella, que é essa rede totalmente distribuída que tem um problema de desempenho muito grande aí, então acabou não indo tanto para frente. Beleza? Isso era só para dar uma visãozinha sobre como é que era as redes, como é que são as redes peer-to-peer, o que elas fazem, para que elas